Bem-vindos ao Empreenda Mais, e hoje eu converso, na verdade estou no templo do empreendedorismo. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente pensa muito no Sebrae. Toda mulher, principalmente mulheres, e eu não estou errada, eu não conversei com a Priscila antes sobre isso, mas eu acredito que eu não esteja errada em falar que a maioria da busca pelo Sebrae é de mulheres. Sim. Então tá bom, eu já penso assim, não. Mas eu acredito que sim, porque primeiro que a mulher ela busca mais informações que o homem nesse sentido. Deixa eu aprender, não sei fazer, quem me ensina. E porque também existe uma crescente muito grande das mulheres entrando no mercado já há muitos anos e o Sebrae ele dá um suporte absurdo nisso. Eu mesma já fui buscar o Sebrae para ajudar nas minhas empresas. E aí eu tô com a Priscila Pimentel, que é gestora de empreendedorismo feminino aqui do Sebrae. E é muito legal da gente ver como o Sebrae acompanha tudo. Como ele acompanhou eu quando comecei lá atrás, tinha 20 e poucos anos, ele já me deu o suporte e eram outras coisas que a gente precisava. Lógico que o básico a gente precisa sempre, mas a gente vai crescendo junto com o Sebrae. Hoje mesmo eles estão com uma programação intensa por conta do Mês da Mulher e está acontecendo agora uma palestra sobre storytelling, que era uma coisa que a gente não falava por conta do digital. Então o Sebrae também entrou nesse apoio ao digital às mulheres, né? Sim, o Sebrae, na verdade nós temos um programa que se chama Sebrae Delas. E esse programa ele tem como propósito incentivar e fomentar o empreendedorismo feminino das micro e pequenas empresas, né? Sejam elas MEI, microempreendedoras. Então, através de cursos de gestão e também de algumas ferramentas voltadas para o comportamento, né? A gente consegue incentivar essas mulheres a terem seu próprio negócio, né? Através de cursos de gestão, da inteligência emocional, storytelling, de como ela se posicionar como líder. E no digital, a gente acaba sendo muito forte também, né? Então, a gente tem tanto os cursos presenciais quanto os cursos remotos, né? Sejam na modalidade EAD, onde elas conseguem fazer o horário e o dia que seja melhor para elas, ou no formato remoto, onde, na verdade, é uma live. Então, E assim, só para parar aqui um pouco e explicar o que é o storytelling. E o storytelling não acontece só nas redes sociais, na nossa vida, ou quando você vai apresentar o seu projeto, quando você vai apresentar uma proposta, você vai contar essa historinha. Então, como organizar essa historinha que é importante a gente, para abreviar, para não ficar uma coisa longa, para realmente atingir o público aquilo, levar a mensagem do que você realmente quer, né? Exatamente. É uma ferramenta onde as mulheres conseguem contar a sua história de uma forma cativante, de uma forma que cause uma sinergia, uma empatia para outra mulher que esteja ouvindo, que tenha essa emoção, que tenha um engajamento. Então, quais são os pontos importantes que eu devo destacar da minha história? Não contar mentiras, né? É aquela história real, mas você trazer um ponto focal para aqueles pontos que você acredita, cria também uma certa autenticidade da mulher. E uma né? identificação de quem está assistindo. Nossa, eu já passei por isso também. Porque tudo que acontece com a gente, acontece com outras pessoas de formas diferentes, mas acontece. O que difere uma empresa? Ela ser micro e ela ser pequena. As empresas, elas são classificadas de acordo com o seu faturamento. Então, o faturamento do MEI, ele vai até 81 mil. O MEI é o microempreendedor individual. 81 mil no ano. No ano, isso. Já a microempresa, ela vai até 360 mil ao ano. E a empresa de pequeno porte, ela vai até 4 milhões e 800 ao ano. Então, cada empresa, de acordo com o seu faturamento, é classificado dentro desses portes. E aí você, quando elas te apresentam isso, então, por exemplo, a pessoa que já empreende, já tem o seu negócio, que o Sebrae também atende essas pessoas para dar suporte em outras áreas. Eu cresci. Agora eu estou tendo umas dificuldades que eu não tinha antes, que agora é assim que se faz. Então, quando você chega também com essa dor, o Sebrae, ele te dá suporte para atender também. Quem está no digital, isso
Acontece, é uma coisa que não dá para controlar muito. Antigamente, quando você tinha só a lojinha física, você tinha mais ou menos os parâmetros. Podia acontecer um boom? Podia, mas você tinha mais ou menos os parâmetros. Hoje, na internet, é algo que pode acontecer, caiu na graça das pessoas, viraliza, a gente não sabe como que a pessoa explode de vendas, né? Sim. É importante nesses casos, né, as empresárias estarem em marketplaces, né, que são essas plataformas de venda, que dão suporte para elas, Sim, é como se fosse uma vitrine virtual, né? Então é uma oportunidade dela ter essa visibilidade em um grande site que já tem o seu renome e elas conseguem ampliar suas vendas também estando na internet. Ter a sua presença nas redes sociais, esse é um ponto fundamental também. E até o que a gente estava conversando até no curso da manhã, é que é muito importante elas mostrarem que atrás de um CNPJ a um CPF. Então, quem é a mulher que está atrás daquela empresa gerenciando? E a gente sabe que o objetivo de cada empresa é gerar uma renda, mas vai além disso, há um propósito, há um sonho que aquela mulher está realizando, seja um sonho de infância, seja o fato dela estar colocando uma habilidade, uma paixão que ela sempre teve de estar realizando e estar colocando em prática, ou seja, de proporcionar melhor condição de vida para a família dela, criar uma empresa familiar para que os filhos possam seguir, né, deixar esse legado. Então, e as pessoas gostam de ver que há um humano atrás de uma empresa, né? Então, falar um pouco da rotina, isso tudo gera engajamento e eu acho que gera essa identificação. E isso que é o storytelling mesmo, é você contar a sua história com autenticidade, entendendo que todo mundo tem uma boa história para contar, sem se comparar com a história, uma história ou outra história. Não, você tem a sua história é única, isso que é o mais bonito. Cada um tem uma história e não vai ser igual a história do vizinho, a história da pessoa que mora do outro lado do mundo, é a sua história. E isso vai te conectar com outras mulheres. Outro dia uma mulher me escreveu falando que ela trabalha com o marido, realiza bem as coisas com o marido, que é o sonho, só que é o sonho dele. E que ela precisa se descobrir e que ela tem vontade de impactar outras mulheres. E isso é uma recorrência entre as mulheres, de falar, parece que assim, vem comigo, eu consegui, você também pode. Sim, o que a gente percebe dentro do empreendedorismo feminino, né, é que antigamente as mulheres, elas eram donas de casa, né? E o objetivo delas antigamente era cuidar da família, tomar conta dos filhos. E aos poucos essas mulheres, elas foram conquistando espaço no mercado de trabalho. Hoje elas têm posições de liderança em grandes empresas e também elas começaram dentro do empreendedorismo feminino, né? Então, antes a mulher tinha aquele papel exatamente como você falou, é uma empresa do meu marido e eu dou uma mão. E hoje a gente percebe... E que mão, hein? E que mão! Exatamente. Acaba sendo todo o suporte administrativo, e os detalhes, né? Eu estava conversando outro dia, tem detalhes que o homem não vê. Sim. Não é da habilidade do homem isso. De você... eu tenho uma parceira nossa, que é o Grupo Ozan, e que foi criado pelos hoje quem gerencia é a Kátia, foi criado pelos sogros dela, depois passou para o marido junto com ela, e aí o Manolo faleceu e ela que toca. Só que mesmo ela, quando estava com o Manolo lá atuante, eu percorria pela Ozan e ela passava a mão nos detalhes, nas plantas, e isso tudo dá vida ao negócio. São os detalhes, tudo são os detalhes, eles dão a vida em tudo. Então, e esse olhar para os detalhes, até na hora de você ver uma embalagem, como essa embalagem vai chegar para a pessoa que vai ser presenteada, o que ela vai sentir. Isso muito tem do olhar da mulher, né? É o cuidado que faz toda a diferença, né? E cuidado não só nos detalhes para com os clientes,
mas acredito também muito dentro da equipe, de ter esse olhar para o próximo e ver, não, esse funcionário está passando por algum problema, de que forma eu posso ajudar, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. Ela tem habilidades de comunicação também, então ela consegue promover uma melhor comunicação tanto entre a sua equipe, como com os clientes, quanto com fornecedores. Sim. Então, ela tem essa habilidade quanto líder, né? E cada vez mais a mulher vem conquistando seu espaço e fora toda essa questão de gestão, né? Além delas buscarem muita capacitação, elas são muito atentas a esses detalhes, né? E a mulher, ela tem mais empatia, por natureza, ela se coloca no lugar do outro, se coloca no lugar de outra mulher, ela não é belicosa no sentido, não quer guerra, ela procura apaziguar quando as coisas acontecem. Lógico, tem outras características de fofoquinha, de intriguinha, mas aí o problema é sempre gerir pessoas, vai ter que gerir isso aí também. Mas é o principal ativo de uma empresa, não tem jeito. Uma vez que você tem equipe do seu lado... Vai ter que saber gerir, que é o melhor, é o ativo mais difícil, que é o ativo que são as pessoas. Se você conversar com qualquer empresário, seja ele microempresário, pequeno empresário, grande empresário, investidor, eles vão falar, o maior problema sempre são as pessoas, são os recursos humanos. Agora, você falou de uma das coisas que de um dos braços de vocês muito importante, que é o desenvolvimento humano, que é a gestão emocional também. Porque eu sempre falo que uma empresa não quebra, quem quebra é a pessoa quebrou, a empresa quebra. Então, esse suporte também é importante. Como que vocês entram nisso? Hoje, há um tempo atrás, o Sebrae ele não tinha esse viés, mas de uns anos para cá, nós entendemos o quanto é necessário a gente abordar a inteligência emocional, até antes mesmo da gente iniciar qualquer fala sobre gestão, né? Porque, principalmente as mulheres, quando a gente fala em empreendedorismo, elas não se enxergam como empreendedoras. Elas falam, eu só faço um bico, eu só vendo um brigadeiro, eu trabalho com venda por revista de catálogo, eu vendo umas roupas. Então, elas sempre se enxergam de uma forma mais diminuída. Não como protagonistas. Não como protagonista. Então, é sempre um bico. E pesquisas hoje mostram que grande parte dessas mulheres, elas são responsáveis muito por grande parte da renda da família. São chefes de família, né? Então, quando a gente fala em inteligência emocional para essas mulheres, é justamente para a gente mostrar o potencial que elas têm, de trabalhar com propósito, de mostrar que sim, vocês vão empreender e o que há por trás disso, né? Quais sonhos você gostaria de realizar por meio do empreendedorismo, por meio do seu negócio. Então, através de alguns pilares de inteligência emocional, a gente consegue trabalhar isso com elas, que seria o autoconhecimento. Então, você olhar para dentro de você e você entender alguns dos comportamentos que você tem. Então por que aquele dia eu agi de forma tão impulsiva? O que está me deixando ansiosa? O que me paralisa e não me deixa ir para frente? Então, a partir do momento que você olha para dentro de você e pratica o autoconhecimento, você entende muito mais do seu comportamento e tanto em questão pessoal quanto em questão profissional. Então, uma vez que você se conhece, você consegue potencializar essas duas frentes. E então você se autoconhece, você começa a se controlar mais. Então, uma vez que você enxerga e você entende o que está acontecendo, o porquê disso está acontecendo, você consegue controlar mais suas atitudes, suas ações. Além disso, a inteligência emocional também, um dos pilares, é a empatia, você se colocar no lugar do outro, sem julgamento, entendendo que cada um tem a sua história, cada um calça o seu sapato, então o que serve para mim, de repente não serve para você, porque nós temos experiências diferentes, traumas diferentes, então isso tudo precisa ser levado em consideração. A gente fala também muito de automotivação, que é você acordar todos os dias com um objetivo e saber o porquê de você estar realizando aquilo. E por fim também do relacionamento interpessoal. Então você saber
lidar com as pessoas, isso é muito importante, né? E em várias áreas da sua Porque vida. no final é isso mesmo, né? Sim, é relacionamento. É relacionamento. Hoje, quando a gente fala em soft skills, né, ele acaba sendo muito mais importante do que você ser muito bom tecnicamente. Porque você pode até entrar numa grande empresa e ser muito bom com a técnica, com aquilo que realmente você estudou, mas se você não souber lidar com a equipe, lidar com seu gerente, lidar com os clientes, você acaba não tendo a gente fez um sucesso. programa até com o Ari, nosso diretor, sobre essa diferença dos soft skills e dos hard skills, que são as diferenças da tecnologia e dos recursos humanos. Os dois são importantes, mas hoje a parte do humano ela está se sobrepondo à tecnologia. Então, porque a tecnologia já é uma realidade, isso vai ter já virou orgânico. Mas você lidar com pessoas, então eu fico muito feliz de saber que o Sebrae está nesse viés da inteligência emocional, que isso é fundamental para qualquer pessoa, mas se você tem pessoas no seu convívio e você vai tendo essa liderança, você precisa realmente se conhecer para você poder entender o outro, conhecer o outro sem julgamento, como a Priscila falou. E toda essa programação também veio de encontro com a programação que a Prefeitura Municipal de Santos está fazendo para o Mês das Mulheres, mas também com o mesmo pensamento do ano inteiro de estimular e fomentar o empreendedorismo, a inteligência emocional, a autenticidade, a sua liberdade como mulher. Então, a Prefeitura Municipal de Santos tem um programa muito intenso com isso. Inclusive, não só nesse mês de março, mas o Sebrae também está ligado a eles nas vilas criativas, nas ações todas que fomentam o empreendedorismo. Então, essa união de prefeitura com órgãos do governo, com órgãos com instituições que lidam diretamente com o público é fundamental para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento de uma cidade. Por isso que é importante essa comunicação levar também a vocês, para vocês entenderem que as pessoas por trás, aqui nos bastidores, estão pensando e se movimentando para que haja realmente mais oportunidade, principalmente para as mulheres.